começando mais um Come Together, um programa que traz investidor, varejista e empreendedor aqui para uma boa conversa. E hoje, especial, porque a gente está aqui em Nova York durante a NRF e eu estou com ele que é fundador e co-CEO da Vetex, diretor acadêmico da Acon em Cambridge, levantou quase 2 bilhões de reais no IPO, se tornando um unicórnio em 2021. Trouxe Barack Obama para o Brasil, ou seja, né? E a gente ainda tem o privilégio de ter ele como o nosso investidor na High Partners. Eu estou falando de Mariano Gomide. Mariano, obrigada. Prazer estar aqui. Que bom que vocês estão aqui. Há 2 meses atrás a gente imaginava que isso não seria possível e a gente viu que o medo ao redor do Omicron se esvaziou, vimos que era um pouco mais controlável. Que bom que você está aqui. Que bom. É. Te agradeço. Prazer. Quando a gente estava lá no Acon, né, e aí eu disse para você que eu queria te convidar para um talk, mal sabia eu que seria em Nova York. Aí, então, no Hudson Hotel. Exatamente, com o The Vessel aqui atrás de nós, ou seja, a gente está hoje realmente muito especial. Vamos lá, muita gente já te conhece, sabe da história da Vetex, eu acho que pelo market share que você tem e pela grande trajetória que você tem, mas a Vetex está completando 22 anos, né, 22 esse anos. ano. Eu queria que você falasse só um pouquinho para todo mundo saber. A grande maioria das pessoas que seguem a Vetex hoje imaginam que a Vetex é uma empresa da onda dos últimos 5, 6 anos, que foi essa onda de investimento no Brasil e que, graças a Deus, o fato da gente ter juros muito baixos no Brasil criou-se uma realidade completamente diferente, né? A Vetex foi criada 22 anos atrás. A Vetex foi criada num Brasil que não tinha a maquininha da Coca-Cola. E tem um exemplo sobre essa maquininha da Coca-Cola que eu costumo citar. A geração mais nova, ela não entende o que significa ter a máquina da Coca-Cola onde você põe uma moeda e cai a Coca-Cola. Eu nasci num país que não tinha máquina da Coca-Cola. E o meu sonho era, quando eu vinha nos Estados Unidos, eu falava, poxa, por que a gente não tem isso no Brasil? E precisa ter 2 coisas para ter máquina da Coca-Cola, Flávio. Você precisa ter um mínimo de segurança e você precisa ter estabilidade da moeda, porque o hardware da Coca-Cola, ele não recebe a inflação, né? Você não vai ficar mudando o hardware porque a moeda mudou. Então, hoje em dia eu fico brincando assim, você quer pensar num país, pensa, um país tem máquina da Coca-Cola, então é um país bom para investir. E essa era a realidade 22 anos atrás. E o digital commerce, como é conhecido hoje, era zero. Então, a gente tem uma longa jornada onde a gente aprendeu muito, conseguiu criar uma empresa de uma cultura muito forte, conseguimos nos recriar ao longo desses 22 anos, sempre criando sonhos que possam destruir os nossos sonhos. Quando se pensa no que realizar, você sempre tem que trazer algo que te tire o conforto. Eu falei hoje com um empreendedor que tem uma empresa já relativamente grande no Brasil, que ele estava muito contente, que ele poderia estar na feira e que ninguém estava ligando para ele. E eu falei com ele, toma cuidado, porque se ninguém está te ligando é porque você não criou problema suficiente na tua empresa. Se está tudo calmo, é porque provavelmente está tudo errado. Então, uma empresa hoje em dia, ela é apenas o reflexo do que é a constituição de futuro dela. Então, o propósito nem sempre entrega o futuro. O propósito, às vezes, pode entregar um sonho, às vezes pode entregar uma causa, mas quando um propósito está atrelado a uma declaração de futuro e onde a empresa inteira comunga daquela orientação de futuro, a linguagem do futuro se faz presente e o presente se orienta e se entrega por essa perspectiva de futuro, criando o futuro em si no presente. É meio doido isso, assim, mas é verdade. Assim, quando 5, 6 anos atrás a gente começou a crescer muito fora do Brasil, hoje a Vetex ela já tem uma base de receita muito grande fora do Brasil. E quando a gente começou a sair fora do Brasil, o Geraldo, a gente percebeu que o brasileiro, a América Latina,
detinha o maior conhecimento de e-commerce comparado a qualquer outro país no mundo. E aí aquilo ali fez com que a gente falasse, poxa vida, o nosso sonho de ter uma empresa legal no Brasil não é mais o sonho. O sonho agora é botar o Brasil como referência do mundo numa indústria que é de vanguarda, que é o digital commerce. E aí, nos últimos 6 anos, a empresa cresceu muito, realmente. A gente saiu de 5 países, hoje a empresa está em 32 países. A gente tem escritórios em todos os continentes. Empresa que comunga multiculturalidade. Você tem pessoas da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão, pessoas da Índia, pessoas da Bélgica, da Holanda, da Itália, dos Estados Unidos. E aí, assim, vou terminar falando um pouquinho da história da Vetex. Não existe ter uma empresa que tenha a ambição de ter o Brasil como mercado endereçável. Você pode ter um caminho de sucesso, gerar muito valor, mas na verdade, o Brasil representa muito pouco do mercado endereçável global. E o brasileiro é muito maior do que o Brasil. E fomos educados, a tua geração, a minha geração, com a frase de que o Brasil é muito grande. O Brasil não é grande. Territorialmente? Territorialmente Sim. ele é enorme, é um colosso. Mas em termos de mercado, não. E o fato de você criar algo com ambição global, você vai entregar um Brasil muito melhor. Você vai fazer uma empresa brasileira para o Brasil muito melhor ao se expor ao mundo, ao não estar por trás de uma proteção regional que existe no Brasil. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses últimos 22 anos. Hoje a gente está se aproximando de 2.000 funcionários. A gente atende a grandes empresas que completamente fora do óbvio ou das possibilidades e probabilidades contratariam uma empresa brasileira para gerenciar a estratégia de digital commerce no mundo. A mesma coisa de pensar que a gente teria o que é a França hoje para a comida, a Índia para o outsourcing, o que é a Alemanha para a engenharia mecânica. A América Latina está se tornando source de talento para digital commerce no mundo. E, cara, isso daí muda um país, isso muda uma região, isso muda a matriz. E é isso que a gente está vivendo agora. A festa nem começou, Flávia. A festa ainda vai começar. Estou muito contente da gente estar representando e puxando essa região e ser essa tip of the iceberg, né? Que mais e mais empresas possam vir, que possam fazer IPO, que possam trilhar o caminho de conquistar o mundo e mudar o Brasil. A gente não vai mudar o Brasil só votando ou esperando que o governo mude. A gente muda o Brasil fazendo o Brasil diferente. É isso. Tem muita coisa para te perguntar? Muita coisa. Você já me respondeu várias, mas eu acho que vale a gente entrar em assuntos específicos, né? Um deles, eu acho que indo muito ao encontro do que você falou, a gente é um povo colonizado, né? Então a gente tem no nosso cerne essa coisa de não ser um explorador do mundo. E eu acho que isso é admirável na Vetex justamente por cruzar fronteiras, quando na verdade todo mundo sempre ouviu que o Brasil é muito grande. E para que sair se você tem aqui a oportunidade de, né, diferente de um Israel que já faz uma tecnologia global porque o mercado lá é pequeno, eu queria que você falasse assim, um pouco de... Você teve diversos desafios, obviamente, para cruzar as fronteiras, mas se a gente olhar para o empreendedor hoje, né, e ele já pode, hoje quando a gente olha no nosso deal flow, muitos deles já estão nascendo globais, porque hoje não tem mais fronteira, né? Você tem um caminho que você falaria, assim, eu acho que, obviamente, ninguém vai seguir uma receita, né, cada um tem a sua, mas se há alguma coisa que você possa falar para quebrar realmente esse paradigma de que o Brasil, ele é só um meio, né, ele não é o fim. Tem que ser global. Você pode começar a pensar global, mas você tem que ter um strong household, algo que você possa se defender, né? Algo que você possa se provar. Então, no caso da Vetex, a gente fez um Brasil, a gente conseguiu ganhar dos players internacionais do Brasil, praticamente tomando o mercado inteiro do Brasil. E aí, foi a primeira pergunta que a gente se fez. Se ficarmos no Brasil, o
que tipo de conhecimento novo vamos adquirir para trazer para os próprios clientes nossos. A gente tinha que ir para fora, porque quando você faz uma cesta de países, você faz uma cesta de conhecimentos. E aí você consegue trazer o que é de melhor para dentro do próprio mercado que você está atuando. Essa é uma verdade. Então, ir para o mundo era algo por declaração dado. Sim. E aí, como ir? Novamente, você tem uma Vetex no Brasil enorme, você tem uma Vetex nos Estados Unidos que era nada. Você tem uma Vetex na Europa que praticamente ninguém conhecia. Então, você não pode atuar com a mesma mentalidade. O que a gente fez? A gente dividiu o go-to-market em 4 fases e cada país é enquadrado em uma dessas fases. Discovery, Validation, Acceleration e Scale. O Brasil, por exemplo, é Scale. Então, em Scale, você tem que ter um escritório grande, você tem que ser um hub, você já tem ecossistema, você atua para controlar o mercado que você tem. No mercado que você é Discovery, você tem que escolher um mercado específico, uma categoria que você vai dominar, depois você valida numa expansão de categoria, depois você acelera porque você já tem o time e os casos que te dão reputação para poder um dia chegar em Scale. Os KPIs que gerem cada uma dessas fases é completamente diferente. Então, por exemplo, normalmente quando você vai para um país, as empresas dão um push só para growth. A gente não acredita nisso. Quando você cresce muito sem conhecimento de equipe, você não cria reputação. Você precisa ter time com autoconhecimento. Então, muitas vezes, um general manager de um país da Vetex, ele não vai buscar o growth, ele não vai buscar o revenue, mas ele tem que buscar a formação de equipe. Aquele é o goal principal dele para que ele saia de um validation para um acceleration. Então, eu me lembro de country manager nosso pedir para mim e falar assim, não, mas eu bato quase todos os quesitos para ir para acceleration, eu quero ir para acceleration. Ela falou, mas você não bate o nível de vice-presidentes que você precisa ter em CX, que é a parte que atende o cliente, que guia o nosso cliente. Não, mas isso é fácil. Eu falei, então pronto. Então você dá check the box nisso. Demorou 2 anos para fazer a etapa fácil. Então, assim, é muito tentador fazer o growth. Mas ele não é sustentável. Sim. Então, assim, você tem que fazer algo que você tenha a empresa na mão. Tá? Porque uma das coisas que, pro bem ou pro mal, está na nossa história, a gente criou a Vetex e não tinha investidor. Então a gente vivia da nossa própria geração de caixa. Para a gente crescer, a gente precisava dar lucro para poder reinvestir na empresa. Então isso fez com que a gente crescesse de uma forma bootstrapped total e faz com que a gente hoje tenha um controle ainda da empresa. A empresa já é maior, mas assim a gente consegue ter a mão da empresa para apontar a empresa sem ter medo, sabe? Você pode liberar a empresa crescer porque você tem um playbook que controla, você tem a empresa na mão. Então, esse pelo menos foi o que a gente aplicou e é o que eu recomendo a todo mundo que me pergunta. A gente abre publicamente o playbook. Durante o Covid, numa live, me perguntaram sobre o playbook e eu dei um share e hoje é um documento público. Quem quiser conhecer esse playbook pode me pedir, pode mandar uma mensagem ou no LinkedIn ou no Instagram que eu compartilho. Muito bem, muito bom. Então, peçam aí que é compartilhar, é tático, né? Porque não basta o pitch, não basta falar, acho que compartilhar conhecimento. Sim. E acho que uma das coisas que você tem como empreitado, também queria que você contasse, hoje existe uma demanda gigantesca do mercado para profissionais, está desproporcional, né? Porque existem profissionais, mas a capacitação ainda ela está muito concentrada. E você tem a empreitada da Aecon, né? E eu queria que você contasse, você hoje é diretor acadêmico lá em Cambridge, ou seja, você foi na melhor universidade do mundo, uma das melhores, para justamente provocar e ver se tinha algo que poderia formar profissionais, né, e expandir isso mundialmente. Conta, porque eu já tive a experiência de ser uma aluna, de ser uma alumni, né, sou muito chique, inclusive, mas eu queria que você compartilhasse justamente porque passa por essa questão de cultura, de educação, né, de compartilhar conhecimento, como você comentou, inclusive, do Playbook. Como é que surgiu isso? Assim, o Digital Commerce, ele é uma ciência empírica. Eu brinco que é igual ensinar alguém a beber. Você pode ler 8 livros sobre como beber e ficar bêbado. Você vai fazer besteira. Agora, fica bêbado 3 dias. Pronto, você aprendeu mais do que 8 livros.
Isso é o digital commerce. Então, vai botar uma plataforma nova no ar, vai abrir um novo CD, você vai fazer uma nova campanha, você vai abrir um novo país. Não adianta, você pode ler o livro que tiver, vai saber fazer quem já fez antes, quem errou. É uma ciência empírica. O problema da ciência empírica, e quando ela é muito agressiva e cresce muito rápido, acontece que o conhecimento está no campo. Você não consegue tirar aquele conhecimento e botar numa sala de aula e falar, olha, para, vamos ensinar os outros a fazer. Muito difícil. E aí eu comecei a pesquisar no mundo como é que eu buscava conhecimento para os meus clientes. Eu sabia que os meus clientes estavam lack of talent. E aí, não achei. E aí eu estava em Londres, peguei o carro, fui lá em Cambridge, para ver. Eu falei, gente, não é possível. E não tinha. E aí eu falei, não, então a gente vai fazer. É o locus of control, né? Você não é refém das circunstâncias. Você cria as circunstâncias. Sim. E aí a gente começou o Wacom 7 anos atrás e, cara, foi muito legal, porque você bota executivos do mercado de comércio eletrônico de todo mundo. O Wacom lá, o programa executivo dado no Churchill College, ele tem uma regra que só pode 3 pessoas por país. Então, cada turma, você tem no mínimo 7 países representados. Normalmente vem Singapura, Europa, Latam, Estados Unidos, e todas as pessoas no mesmo nível de execução prática. A aplicação para o programa executivo de lá é uma aplicação que é bem restritiva, então a pessoa tem que ter história para poder estar ali, e é muito legal. Assim. É uma semana, e uma das coisas também que faz parte do que a gente queria passar no Wacom é o seguinte: muito difícil você falar para um executivo que tem salários ali de 1, 2 milhões de reais ao ano, que ele não é mais capaz. Ele tem um salário, cara, ele é CEO de uma empresa de 4 mil funcionários. Vou te dizer o que você tem que fazer. Como é que você vai dizer para ele que ele tem que se transformar em aluno? Sim. E aí aquilo passava pela minha cabeça, porque a gente começou a fazer o curso e começamos a fazer em grandes estruturas de aula e tal. E eu falei, não, tá errado. A gente vai trazer esse executivo para o dorm. E aí a gente conseguiu, dentro do Churchill College, um Moeller Center, que é um centro dentro, que a sala de aula está a 40 metros do dorm. E o executivo fica num dorm. Tem essa experiência mesmo. Exatamente. E aí, assim, aquilo ali é uma imersão de uma semana que dá um reset na cabeça do executivo. E se a gente consegue influenciar um executivo numa grande empresa a fazer a mudança que efetivamente é necessária, você está transformando centenas de pessoas. Então, daí nasceu o Wacom. O Wacom evoluiu muito nos últimos 7 anos. Ele começou a fazer programas regionais. E o Wacom lançou recentemente, fazem 1 ano e meio, uma certificação global de Digital Commerce, chamada CMX, que é o que é o CFA para o mercado financeiro, o CMX é para o mercado de Digital Commerce. A taxa de aprovação, Flávia, é 2,8% na última edição. Tamanho leque de conhecimento que as pessoas precisam ter para gerir um comércio eletrônico. E nos assustou, porque as perguntas são perguntas, não diria básicas, mas são perguntas que um bom gestor deveria responder. E na última edição tiveram mais de 800 pessoas, 2,8% de aprovação. E a edição anterior, 3% de aprovação. E isso só dá mais alergia, assim, de caramba, esse conhecimento precisa ser estruturado, ele precisa ser disseminado. E aí uma das grandes bandeiras agora é o Wacom abrir essa certificação para várias universidades no mundo, para que através da certificação as universidades possam fazer os seus próprios cursos, preparando esse mercado para essa demanda gigantesca que é o mercado de varejo e de brand manufacturing no mundo, que não tem talento digital. Não, e não tem faculdade, não tem curso, não tem nada que seja tão... Não tem. E os que tem são muito românticos. A estrutura do marketing, por exemplo, tem um dos alunos que foi no Wacom no último, falou, nossa, eu acabei de sair de um MBA de Digital, numa universidade X americana, uma das top 3 universidades americanas. Ele falou, Mariano, o mobile first ainda faz parte do discurso. Caramba, numa era que agora está de live commerce, conversational commerce, falar de mobile first
sabe, está muito desconectado. E isso é muito perigoso, porque se a gente não forja o talento dentro das empresas, a Amazon e os grandes players têm que ir all. Então, a gente não queria ficar refém desse elemento que faltava e a gente agiu para isso, não só o Wacom, a gente, pelo Wacom, a gente tem um reach muito grande global, mas a gente tem vários programas de formação. Então tem o DCS, que é o Digital Commerce Specialist, que a gente roda já em 4 países. Você tem o próprio Tetrix. O Tetrix é muito legal. O Tetrix nasceu de uma ideia de um estagiário, e Fabiano, e a gente falou, vamos fazer. E ele ia fazer o seguinte, que a tese era, o jovem hoje, de 19 anos, ele tem mais capacidade intelectual do que a universidade é capaz de ocupá-la. E aí, o que a gente vai fazer? Cara, vamos fazer um programa que esse jovem vai se ocupar e vai se estudar e vai se compenetrar em descobrir a indústria digital. Vamos fazer um desafio universitário. Não tinha no Brasil um desafio universitário. Vamos fazer. Fizemos um desafio universitário, a gente esperava 5 mil inscritos, vieram 25 mil inscritos. Uau. Caramba! Beleza, deu tudo certo, fantástico, a final foi lá no Rio, uma coisa incrível. Beleza, segunda edição. Caramba, 25 mil pessoas, vamos fazer 75 mil inscritos. Terceira edição, 150 mil inscritos. E provavelmente ele vai ser nominado por uma instituição como o maior desafio universitário do mundo. Pensa bem, a gente está numa das regiões no mundo, Latinoamérica, que mais forma engenheiro no mundo. São mais de 300 mil engenheiros formados todo ano na América Latina. A gente está numa região que atende Europa e Estados Unidos inshore, é uma frase até do Marco Stefanini, que ele fala, o Brasil e a América Latina é muito competitivo, porque ela atende a Nova York a 1 a 2 horas, e atende a Europa a 2, 3 horas. Então, assim, é muito competitivo. Diferente de competir com a Índia, que está atendendo o time zone, é um leverage que a gente tem muito grande. Então, assim, imagina, a maior região de engenharia, uma das maiores regiões de engenharia do mundo, uma capacidade ociosa na camada universitária absurda. Se a gente transforma esse indivíduo, esse aluno, hoje, em vez de olhar para banking, consulting, como indústrias de transformação, se eles olham para o digital, o Brasil e a América Latina se posiciona como o source do talento de digital no mundo. Sim. E aí esse é o outcome que eu gostaria de ter. Não, eu acho que você comentou, porque mais do que features ou ferramentas, ou seja o que for que o profissional vai aprender, que eu acho que no MBA, como se fala, mobile first, ou seja, como for, é o modelo mental, é a forma de pensar. Você me falou uma coisa no EICO que me chamou muito a atenção, que é pense, projete, como se você não tivesse um limite de tempo e de dinheiro. Que aí a sua cabeça vai longe, porque se você já pensa em algo, você já fala, putz, vai custar caro, melhor eu não. Não, isso vai demorar demais. Então, você já pôs 2 travas que você já não conseguiu. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. E minha segunda pergunta que eu quero te endereçar, que tem a ver com essa, você é muito procurado para mentorear empresas e logo os seus empreendedores. Muita gente te procura justamente por saber, primeiro, do seu track record, da sua jornada. Mas eu quero entender também se é muito pelo seu jeito autoral de aplicar modelos mentais diferentes, metodologias diferentes. Ou seja, de criar desconforto, de criar caos, para poder depois falar assim, ó, a gente mexeu aqui, provocou, mas calma, a solução também está em você, né? Vou respondendo aí por partes. A tese de que toda vez que você entra numa nova ideia, num novo projeto, numa nova, seja família, seja pessoal, seja uma viagem, seja uma empresa, o dinheiro, ela é uma entidade muito forte na sociedade. Normalmente ela é uma barreira. Então você larga, eu vou fazer uma viagem, mas eu posso gastar até $7 mil. E aí você arruma a viagem. Normalmente você faz um projeto, você larga do budget. Eu tenho uma teoria que eu apelidei de budgeting karma, que é quando você larga do budget, você está comprometido com o sucesso da ideia que você teve. E esse é o primeiro caminho para você fracassar. Tem uma coisa que a gente fala, eu e o Geraldo, muito, que a gente não tem compromisso nenhum com o nosso fracasso.
sabe? E quando você faz um budget, que você vai para alguém, defende, fala, olha, eu vou pegar aqui 500 mil reais, eu vou fazer isso acontecer, a tua reputação está naquele sucesso. Isso às vezes te deixa cego, porque você deve ser o primeiro a querer adaptar e matar o teu projeto. E depois de 22 anos na estrada, eu te digo com muita certeza, tudo aquilo que você mirar e quiser acertar, você vai errar. E se você tiver o compromisso com a transformação e não com o teu sucesso, e aí eu lembro que eu te falei uma segunda frase que você ficou até brava comigo na aula, falei, Flávia, você está mirando o sucesso do teu fundo. Mira o fracasso. Aonde a High Partners vai fracassar? O que você pode criar para ela que fala assim, putz, isso não vai dar certo. Essa é a zona de oportunidade. Porque quando você tem a certeza do fracasso, a preocupação com a tua reputação se foi. E aí você se torna livre. É o famoso nada a perder. Como é que você causa o nada a perder se não sobre crise intensa? Tem uma frase de Winston Churchill que eu adoro, que é: no limite da complexidade nasce a simplicidade. Que é isso, é o espírito de sobrevivência. É a maior potência de criatividade do mundo. O ar-condicionado. O ar-condicionado, você pensar assim, nossa, foi um engenheiro mecânico que criou. Não, o ar-condicionado foi um médico chamado Carrier, que criou porque quando o supply chain de Boston, dos gelos de Boston para Nova York, falhou por uma tempestade, ele perdeu 1/3 do hospital de vidas. E ele declarou que não mais ia depender do gelo de Boston. E ele inventou o ar-condicionado. E aí você vai para a Nutella. A Nutella foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial com a pasta, porque o cacau não conseguia chegar e começou a se colocar avelã no meio. Então, assim, a sobrevivência é a maior arma da criatividade. E você não consegue fazer ambientes de transformação sem que você tenha esse instinto de sobrevivência. Só que o ser humano, por uma questão inconsciente, é incapaz de se colocar em alto mode de sobrevivência. Você não consegue pular de um prédio, você não consegue morrer segurando o teu ar, né? O empresário, ele tem esse problema também. Ele jamais vai tentar morrer segurando o ar, porque o corpo não permite. Só que na prática, alta performance tá quando você declaradamente procura o fracasso. E isso é muito difícil de explicar para investidor, de pessoas que são mais quadradas, da forma que aborda. Isso não pode ser traduzido em vou gastar dinheiro à toa, nada disso. Não estou dizendo nada disso. Assim, você tem que ter playbook para controlar tudo, mas a capa de gestão da companhia, ela tem que ter uma metodologia de geração de desconforto. Tá na mão aquela área ali, é a hora de meter a mão. Sim. E é meio paradoxal, porque você contrata um monte de gente para dar jeito. Aí a pessoa foi e deu jeito. Você fala, calma. Aí você fala, não, olha só, vamos para um outro lado agora. Fala, mas acabei de acertar. Fala, mas olha, aí já virou previsível. Então, eu costumo abordar muito que é o previsível é improvável. O declarado, o desejável, é ali, nessa área, que está a grande transformação. Hoje eu tive uma reunião aqui na feira com um empreendedor, tem uma empresa já grande, e estava pensando em fazer movimentos de vender a empresa. E queria saber minha opinião. E aí eu perguntei, qual a opinião da tua mulher a respeito? Ele falou, não, ela não tem nada a ver com a empresa. Eu falei, ela sabe que se você vender a empresa, você vai ficar 5 anos, provavelmente o casamento não se sustenta, porque tudo que você é o brilho de olho no olho que você tem pela tua empresa. Ela tem que saber que ela está perdendo o casamento. Aí ele falou, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, engano seu. Tem tudo a ver. Você passou por isso. Então, assim, o time of the money. O empresário brasileiro ainda tem o sucesso como um evento de liquidez.
Isso ainda é um câncer da indústria de investimento latino-americana. As pessoas procuram a aposentadoria. Chegou naquele time of the money que fala, uau, isso aqui resolve a minha vida para sempre. Fica aquele bichinho ali, cara, dilui teu risco, vende a empresa, vende a empresa, vende a empresa, faz exit. Isso é legal, mas é um movimento egoísta, porque você resolve a tua vida, mas você não resolve a vida da região. Então, se você tiver paciência, coragem, de se colocar em risco, mas atravessar um túnelzinho que é bem escuro ali, sabe? É uma coisa que dá medo. Você sai ali na frente com uma clareza impressionante do que você tem que fazer. Quando você começa a conquistar o mundo e o mundo começa a te respeitar e a te escutar e pessoas te ligarem de vários países do mundo e falar, ó, só faço esse projeto se for com você, aí você fala, poxa vida, caramba. E aí voltando ao outro de Churchill, o Brasil e a América Latina, vou te perguntar, se você tivesse um filho de 18 anos e o sonho dele fosse ser navegador, velejador, você mãe, você mandaria ele estudar aonde? Que lugar? Que país? Chuta. Para ele velejar? Ele quer ser o melhor velejador do mundo. Qual o país que você mandaria ele? Primeiro eu mandaria ele para Ilhabela, né? Que Ilhabela. É mais perto, já ficaria mais perto de mim, tô brincando. Aquela mãe maluca que não quer perder o filho. Não sei. Eu não sei onde seria o melhor lugar para velejar. Eu ia buscar, talvez, mas o que você buscaria? Eu buscaria um lugar em que tivesse uma condição climática, primeiro para que ele pudesse treinar e... Isso, muito bem. A prática, né? Isso, os melhores velejadores do mundo são feitos onde tem as piores condições de tempo do mundo. Cabo Horn. Ou seja, não ia ser velejador. Noruega. Meninas, assistam. North Atlantic. Então, assim, para coisas óbvias, você busca o óbvio, que é, olha, eu quero ser o melhor velejador do mundo, vou para onde tem o pior mar do mundo. Eu quero... Cara, eu quero surfar onda grande. Como é que eu vou surfar onda grande se eu não for para Nazaré? É meio óbvio. E aí, você pensa assim, qual é um dos mais complexos mercados de varejo e gestão de marcas do mundo? América Latina. Então, assim, a gente tem uma engenharia fértil, criativa, a gente tem o mar mais violento do mundo em termos de varejo e gestão de marcas. Isso dá a oportunidade ao Brasil e à América Latina de juntar esses dois elementos e ser realmente referência para o mundo. Então, assim, quando as pessoas vêm a mim, eu não acho que são as minhas teses de futuro que elas estão procurando. Eu acho que elas procuram muito e falam, poxa vida, você fez a VTX e eu quero aprender. Mas, na verdade, a tese por trás da VTX é muito simples. Cara, sempre contrate pessoas que são melhores do que a barra da empresa atual e sempre contrate pessoas que você tem tesão de conversar. É tão simples quanto isso. Muitas vezes, antes da gente comprar a empresa, eu chamo os empreendedores lá para casa para conversar com a minha mulher. O marido ou a mulher do empreendedor ou da empreendedora, será que consegue tomar um copo de vinho e a gente trocar ideia? Aquilo ali vai dar certo. Então, assim, as ideias, elas podem parecer a prova do futuro, mas na prática, para mim, elas são bem óbvias, sabe? E aí, eu falo isso com muita franqueza para os empreendedores que buscam, e eu acho que sai um pouquinho do padrão de um mentor, de um consultor ou de um investidor que quer fazer o playbook para maximizar o investimento. Falou, putz, muitas vezes eu já vi investidor falando para empresas maravilhosas, falando, não sai do Brasil não. Por quê? Porque o investidor ele quer ganhar 2 vezes o investimento dele e está ótimo. Só vê pela ótica. Só vê pela agenda própria, né? Putz, mas se aquela empresa sair de lá, ela pode quebrar. Pode, é um trade-off da vida, entendeu? Você não se colocar em risco é você ter a certeza que vai ser monótono. Se se coloca em risco, aí não, aí é legal.
Se você tiver a tua família compartilhando disso, cara, maravilha. Então, é isso. Tem muita coisa boa no mercado brasileiro, no mercado da América Latina, mas muita coisa boa. Tem pelo menos umas 50, 40 empresas que nos próximos 4, 5 anos podem estar fazendo IPO na MISE, como a gente fez. Tranquilamente, assim. Tranquilamente. Muito bem. Eu vou, infelizmente, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas é tão pouco tempo, porque a gente ainda tem que cortar esse papo em vários. Mas a gente, primeiro, te agradecer super, porque é uma aula, né? Eu tinha diversas perguntas que eu não sei nem fazer, porque você já foi me respondendo. Eu quero terminar com uma última pergunta, depois a gente faz um ping-pong aqui que a gente chama de hi-bye. Você já falou sobre a sua visão de varejo e tal, mas eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal, que eu acho que isso gera uma empatia, uma conexão com quem está vendo esse talk. Quando você se colocou em risco, todas as vezes que você já se colocou e ainda se coloca, porque as pessoas acham que pela posição que você está, talvez você ainda não seja vulnerável em algumas questões, né? E todos nós somos em algum momento. Como é que você se mantém nesse foco? Porque é difícil, às vezes, ser muito autoral ou ser uma pessoa que vislumbra, que vê futuro, que enxerga o que muita gente não enxerga. É pressão, porque você, por exemplo, pode chegar na tua casa e a tua mulher falar assim, Mariana, pelo amor de Deus, para um pouco, entendeu? Chega, para. Então, é uma pressão de todos os lados. Como é que o Mariana, você já teve isso? Em algum momento você já teve essa vulnerabilidade? E se você teve ou ainda tem, né? Qual que é o seu recurso para manobrar essa questão? Porque eu acho que isso a vida do empreendedor é essa, picos e vales, né? Olha, eu penso sempre assim, eu entreguei aquilo que eu prometi, minha mãe já morreu, fez anteontem, 13 anos. Eu já entreguei aquilo que eu prometi a ela? E a resposta é não. Então, isso já, de largada, já fala assim, cara, então nem passa pela cabeça você se acomodar. Eu tenho 44 anos. Muito novo, né? Muito novo. Então, assim... Até me emocionei, que agora eu já lembrei do meu pai, já... Mas é isso. Essa é a pergunta. Mas é isso que move. É isso que move. E aí, por outro lado, um outro espectro, eu tenho 2 filhos, Mari e Bento. O que eu vou entregar a eles? É um patrimônio, um dinheiro? Ou é um país com uma perspectiva diferente? Sabe, o empresário brasileiro, na sua história, ele foi muito egoísta. Ele fez o sucesso e o sucesso com ele permaneceu. Ele não se dedicou a mudar a região de fato. E isso pode ocorrer. E eu vejo uma geração de empreendedores, empresários, executivos, que já tem isso num outro formato. Então, as doações, por exemplo, uma coisa que pode mudar a educação brasileira, que são os endowments. Eu e o Geraldo somos grandes, junto com o Brito, ex-presidente da ABI Embev, somos grandes colaboradores do endowment da UFRJ, uma faculdade que nos formou. Cara, será que não vale a pena dar um give back, de entregar essa faculdade as condições dela brigar, de formar engenharia como forma engenharia no mundo? E hoje os endowments no Brasil estão explodindo. Será que 200, 300 mil dólares a mais que você vai deixar para o teu filho que vai fazer diferença na vida dele? Ou será que se você usar esses 200, 300 mil dólares, você daqui a 15 anos falar para ele, esse dinheiro era teu, mas o papai investiu num negócio chamado Brasil? Será que ele não vai ficar muito mais feliz e falar, uau, era isso? Então, assim, a perspectiva de a quem você deve e a perspectiva de quem você constrói. No fundo, é para eles que você acorda cedo, dorme tarde. Com certeza. O resto, falar que é o propósito da empresa e tal, isso vem num outro nível. Sim. Num outro nível. Sim. Muito bem. Até chorei, sabe? É muito emocionante essa resposta aqui, mas é verdade. Meu pai falava uma coisa para mim que eu acho que eu vou lembrar assim, a vida inteira, que é, se o dinheiro não for seu objetivo, ele vai ser a sua consequência. Porque se você faz algo, primeiro que você gosta, segundo que é transformador, que você tem prazer, que você tem no fim tesão naquilo, e aquilo de alguma maneira, né, é bonito de contar, e não só de contar, mas de viver, nossa, isso com certeza o dinheiro vai vir automaticamente. Para a gente finalizar, infelizmente, porque o nosso tempo é curto,
a gente faz um hi-bye, não é um ping-pong, é um hi-bye. Então eu vou fazer perguntas para você me responder de maneira bastante objetiva e direta. Então, um livro. Um livro? Depende do momento da vida, mas eu diria que é o Great by Choice Great by Choice de Jim Collins. Pronto. Tem vários, mas Great by Choice de Jim Collins para mim. Uma pessoa. Uma pessoa, pelo conjunto da obra, pelo que significou para a história, pela atitude conseguiu inspirar e movimentar Winston Churchill. Acho que foi uma figura ao mundo no momento certo, na hora certa, que se você tirar ele da história, talvez hoje o mundo seria um mundo muito diferente do que conhecemos, principalmente do conceito de liberdade. Então, Winston Churchill é uma grande referência. Uma frase. Uma frase eu citei durante a entrevista, vou repeti-la. Uma frase de Ayrton Senna. Não, desculpa. Uma frase de Winston Churchill. Perdão. Senna tem várias frases muito boas. Eu vou citar duas. Eu vou citar uma de Senna que ele diz que não importa a idade, não importa a raça, não importa o quão privilegiado você é ou não, só tem uma receita para entregar resultados extraordinários. E essa receita, um dos ingredientes é a dedicação. Você pode ter vários outros, mas esse ingrediente, que é a dedicação, você tem que entregar. Então, dedique-se. Não existe alta performance sem uma entrega plena. E a entrega plena não é só tua, é da tua família, é dos teus amigos, é da renúncia que você faz aos momentos e às suas viagens. Então, dedique-se. E uma frase de Churchill que diz que no limite da complexidade a simplicidade surge. E eu acredito muito nisso. O varejo está indo para um mundo muito complexo, múltiplos canais. Cada vez a gente imaginava antes que o mundo ia se afunilar, ao contrário, o mundo está indo abrindo. Mais meios de pagamento, mais canais, mais supply chain, marketplace in, marketplace out. E no limite dessa confusão toda, a simplicidade surge. Então, eu acho que o mundo está precisando muito de soluções simples. O mundo se tornou complexo demais e eu acho que o próximo passo, pessoal ou profissional, vai buscar essa simplicidade, vai resolver de uma forma muito simples problemas muito complexos. E, para a gente terminar, um sonho. Um sonho, honrar o que eu prometi à minha mãe, honrar a construção dos meus filhos, entregar um Brasil, uma América Latina como se um dia um holandês falar da engenharia de digital commerce do Brasil, assim como o mundo fala da engenharia mecânica alemã, ou do perfume francês, ou da comida italiana, eu acho que vai estar entregue o sonho. Não está tão longe, vai. Bom, Mariano, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Gente, esse foi o Come Together, hoje especial, direto de Nova York, aqui durante a NRF, com o Mariano Gomide, que é uma personalidade que a gente estava esperando esse momento. E você acompanha a gente também, a gente está lançando aí a cada tempo um novo Come Together, um conteúdo que vai trazer investidor, varejista, empreendedor, para uma conversa assim boa, fluida, para te inspirar para os teus negócios e para a tua vida, tá bom? Então, a gente se vê no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.